A observação solar pode revelar inúmeras formas de atividade da nossa estrela, desde manchas escuras na superfície até protuberâncias de plasma e eventos magnéticos extremamente intensos. O Sol se mostra então um ambiente dinâmico e complexo. Logo no início dessas observações, os astrônomos buscavam compreender essa dinâmica estelar e a origem de tantos fenômenos emergindo do plasma incandescente. Em 1883, um astrônomo mexicano realizava observações com esse mesmo objetivo, quando algo inesperado aconteceu. Simplesmente objetos não identificados cruzaram o campo de visão do telescópio, dando origem a um dos eventos mais misteriosos da história da astronomia. No vídeo de hoje vamos entender o que foi o evento conhecido como Observação de Bonilla. Voltando no tempo para os dias 12 e 13 de agosto de 1883, chegamos a um dos episódios mais curiosos já registrados na história da astronomia, observado pelo astrônomo mexicano José Bonilla. Na época, ele era responsável por um pequeno observatório na cidade de Zacatecas, no México, onde conduzia observações sistemáticas do Sol, utilizando projeções da imagem solar, uma técnica bastante comum para estudar manchas com segurança. Afinal, o Sol é ardente o suficiente para você simplesmente queimar seu olho caso tente uma observação direta. Essas observações eram muito importantes na época, uma vez que não tínhamos observatórios solares no espaço, e os astrônomos buscavam compreender os fenômenos que emergiam da fotosfera solar. Em uma dessas sessões de observações da nossa estrela, Bonilla acabou dando de cara com objetos não identificados cruzando o campo de visão da estrela, surgindo ali o evento que ficou intrigante por décadas, mais de 100 anos, dando origem ali a um dos fenômenos mais bizarros da história. Em apenas 2 horas de observação, ele já havia contabilizado impressionantes 283 desses misteriosos corpos. No dia seguinte, o fenômeno continuou, mais de 100 novos objetos foram registrados, e ao final das observações, Bonilla contabilizou pelo menos 450 passagens diante do seu telescópio. Diante daquela cena inacreditável, ele tentou estimar a distância desses objetos, e chegou a um valor aproximado de 300 mil quilômetros da Terra, uma conclusão que só aumentaria ainda mais o mistério em torno do que ele havia testemunhado. Infelizmente, na época as observações não receberam a devida atenção. Foi apenas 3 anos depois que um jornal francês trouxe à tona os registros do astrônomo mexicano. Na publicação, sem uma explicação convincente para o fenômeno, o editor sugeriu hipóteses bastante simples, como a possibilidade de aves migratórias cruzando o campo de visão do telescópio, ou até mesmo poeira presente no próprio equipamento. Mas será que essas explicações realmente fazem algum sentido? Seria mesmo plausível que um astrônomo tão experiente quanto Bonilla realmente confundisse algo tão comum quanto pássaros ou sujeira no instrumento? Essas dúvidas realmente válidas só tornaram o caso ainda muito intrigante. O caso então ficou na gaveta por mais de 100 anos, quando em 2011 os astrônomos resolveram dar um fim no mistério. Aqui as coisas começam a ficar ainda mais estranhas. No final do século XIX, a astronomia ainda dependia de instrumentos relativamente simples quando comparados aos padrões atuais, mas que já permitiam descobertas notáveis. Observatórios como o de Zacatecas utilizavam telescópios de grande abertura, e no quesito astrofotografia, ela ainda estava em seus estágios iniciais, baseada em chapas fotográficas físicas. Isso significava que muitos registros visuais não capturavam com precisão todos os detalhes observados, obrigando os astrônomos a complementar suas imagens com descrições detalhadas. Por exemplo, foi uma dessas imagens que Bonilla fez na época que mostrava um dos objetos misteriosos. Junto com suas fotografias, Bonilla deixou anexado também anotações que tentavam explicar o que aquelas imagens de baixa resolução tentavam mostrar. Ele frequentemente descrevia os objetos como uma natureza nebulosa, difusa, o que posteriormente serviria muito para tentarmos entender o que de fato eram aqueles objetos. Além de tudo isso, para fechar a cereja do bolo, Bonilla falava que esses objetos possuíam caudas escuras ao seu redor, o que deixaria o fenômeno ainda mais misterioso.
Primeiramente, é importante reconhecer aqui que esse caso ainda apresenta muitas lacunas. Mesmo assim, em 2011, pesquisadores foram além e propuseram uma hipótese ousada. Os objetos observados por José Bonilla poderiam ser fragmentos de um cometa que passaram extremamente próximos da Terra. Um dos principais argumentos para essa interpretação está na névoa descrita por Bonilla, acompanhando os objetos. Esse detalhe aqui é fundamental, já que aves ou partículas de poeira dificilmente produziriam esse tipo de aparência difusa ao cruzar o disco solar. Dentro do contexto astronômico, os únicos corpos capazes de gerar esse efeito visível são os cometas, que liberam gás e poeira ao se aproximarem do Sol, formando uma espécie de nuvem nebulosa ao seu redor. Com base nessas descrições, os pesquisadores estimaram que os fragmentos poderiam ter dimensões variando entre 50 e 800 metros de diâmetro. Considerando que Bonilla registrou mais de 400 objetos em cerca de 3 horas, eles extrapolaram esses dados para os períodos em que ele não estava observando. O resultado dessa projeção é impressionante. Possivelmente mais de 3.200 fragmentos teriam cruzado o céu naquele curto intervalo de tempo. No entanto, essa hipótese levanta um questionamento imediato. Se um evento dessa magnitude realmente ocorreu, por que nenhum outro observatório ao redor do mundo registrou algo semelhante? Esse silêncio global parece, à primeira vista, enfraquecer a ideia de um enxame de fragmentos cometários. Para responder isso, entra em cena um conceito fundamental da astronomia chamado de paralaxe. Esse efeito descreve como a posição aparente de um objeto pode mudar dependendo do ponto de observação. Segundo os pesquisadores, os fragmentos teriam passado tão próximos da Terra que sua trajetória vista contra o disco solar só seria perceptível a partir de uma faixa muito específica do planeta. Isso significa que a linha divisada exata necessária para observar os objetos cruzando o Sol estaria alinhada com a latitude de Zacatecas. Em outras regiões, mesmo que os fragmentos estivessem presentes no céu, eles não seriam vistos passando diretamente no disco solar. Estimativas indicam que esses objetos poderiam estar entre 600 e 8.000 quilômetros da superfície terrestre, ou seja, números bem menores que a estimativa feita por Bonilla na época. A massa total estimada desses fragmentos alcançaria bilhões de toneladas, comparável a cometas como Halley. Se esses objetos realmente passaram tão próximos da Terra, estamos falando de um encontro extremamente perigoso. Caso uma fração significativa desses fragmentos tivesse colidido com o planeta, o resultado poderia ter sido catastrófico. A fragmentação de cometas, embora hoje bem compreendida, ainda era um fenômeno pouco explorado na época de Bonilla. Quando um cometa se aproxima do Sol, ele sofre com o aumento da temperatura e com as forças de maré gravitacionais, o que pode levar à sua ruptura em centenas ou até milhares de pedaços. Ainda assim, é importante destacar que nenhuma dessas explicações é definitiva. Bom, mas o caso de Bonilla ainda é envolto de incertezas. Mas se essa hipótese do que aconteceu em 1883 realmente estiver correta, estamos falando de um dos momentos mais perigosos da história da humanidade. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!